Olá, meus amigos, boa tarde. Aliás, bom dia. Bom dia, né? Daqui a pouco é boa tarde. Depois do meio-dia já é boa tarde. Mas, bom dia a todos. Eu sou o pastor Carlos Leite, seu amigo, seu irmão em Cristo. Seja bem-vindo à oração do meio-dia. Oração hoje que tem esse propósito de você vencer os seus limites, de você perdoar quem te ofendeu. Isso, perdoe quem te ofendeu. O maior inimigo que alguém pode ter é ele mesmo. Que quando você consegue se superar, quando você consegue vencer as coisas que te prendem, que não está de fora, não está do lado de fora, mas está dentro, aqui dentro. Aí você se torna uma pessoa difícil, uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga, uma pessoa negativa. Mas nesta tarde nós vamos entrar com o positivo. Aliás, eu fui muito singelo, no falar, né? Nós vamos entrar com o poder, não com o positivo. Nós vamos entrar com o poder de Deus, que vai quebrar tudo que tiver no nosso caminho, no seu caminho, impedindo você de ser feliz. Hoje nós teremos culto na sede da família do Reino de Deus, um culto de milagres, um culto de libertação. Nós vamos consagrar a água da purificação, Nós temos tido notícia e experiência de pessoas sendo curadas através da água ungida pelo pastor na hora do culto. E eu vou usar a minha fé e vou consagrar a água e você vai tomar e o milagre vai acontecer na sua saúde. Se você conhece alguém desenganado pela medicina, se você conhece alguém com vírus HIV, alguém que contraiu o vírus HIV, então convide essa pessoa. Alguém que está canceroso, o câncer ainda está pequeno, o câncer ainda está começando, então é a hora dele morrer agora. A hora do câncer morrer é agora, meu irmão e minha irmã. É a hora do mal sair da sua vida, o câncer morrer, a AIDS, o vírus HIV. Entende? O vírus HIV morrer. Entende? Que tem o nome científico de HLTV3, morrer. Entendeu? Esse vírus vai morrer e você vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus. A nossa sede fica na rua Luiz Lopes Gonzaga, 1025, esquina com a Nilson Edson dos Santos. Quem está pedindo oração do meio-dia aqui, é o Eduardo Canto. Eduardo Canto está assistindo. Glória a Deus. Cunhado querido, Deus abençoe. A Eduarda da Luz também está assistindo. A Rosélia Ávila também está assistindo. Ela diz: Deus abençoe. Oração por minha família e meu emprego. Amém? Amém. Amém. Também a Lene e Nil Romero, Lene e Nil Romero, deve ser esposa e marido, Lene e Nil Romero também estão participando. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, bom dia, Espírito Santo. Ainda estamos a poucos minutos do meio-dia da tarde de quarta-feira. E nessa quarta-feira, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz. Que o Senhor venha arrancar um sorriso
nos lábios do teu povo, um sorriso no rosto. Pai, o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer, porque o Senhor não é homem para mentir. Os homens, meu Deus, eles fazem promessas, eles prometem coisas, mas quando chega a hora mais difícil de um homem, não é a hora que ele tem que pedir, mas é a hora que ele tem que cumprir o voto e a hora de agradecer o que recebeu. A parte mais difícil na humanidade tem sido isso. Esses dois temas. O cumprir o voto e o agradecer a bênção que alcançou. Isso tem sido a coisa mais difícil na humanidade, meu Deus. Mas se o Senhor nos der graça, Pai, sinceramente eu te digo, Pai, eu preciso da Tua graça. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos de ser como o Senhor é. Nós precisamos agir como filhos, não como escravos, não como servos. Há pessoas que enchem a boca e dizem que são servos de Deus, mas não agem como filhos. Jesus disse, o filho, teu filho, disse, Pai, que, aleluia, o Senhor Jesus disse, meu Deus, que o Pai o enviou para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E como filho, Jesus Cristo honrou ao seu Pai. E nós queremos te honrar, Pai. Nós queremos te servir como filho. Porque o servo não tem direito. O servo não tem herança. Foi isso que Jesus Cristo disse. Que o servo não tem herança, mas o filho tem. O filho tem herança da vida que é e aquela que há de vir. Então que nessa quarta-feira, meu Pai, aqueles que são teus filhos, aqueles que têm te honrado, aqueles que têm glorificado o teu nome, estão passando luta, estão passando provas, que eles alcancem a vitória, que eles alcancem o livramento, que eles alcancem a proteção, que eles alcancem, meu Deus, o milagre. Faz o milagre. Meu Deus, ainda nesta quarta-feira, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que ainda nessa quarta-feira, o Senhor providencie o milagre que o teu povo precisa. O milagre que essas almas precisam. Essas almas que são católicas, que são espíritas, evangélicas, mas elas gostam de ouvir essa palavra, meu Pai. Elas gostam de ouvir essa oração. Então, meu Deus, que o Senhor, que é grande, venha ajudar esse pequeno, a começar por mim. Me ajude, Senhor. Me ajude. Me abençoa. Eu te amo. Eu te adoro. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que bom, né, meus irmãos? Que bom. Está participando com a gente aqui o Alfredo Schuckel, a Elaine Muniz, também a Arlete Novaes, o Luiz e a Rosane da família Santos. Que Deus abençoe todos vocês. Vai compartilhando esse vídeo aí na sua rede. Vai compartilhando, porque nós estamos refletindo
no livro do pastor americano John Bevere, marido da Lisa, pai de 4 filhos, transmite um programa para 214 nações, né? Um evangelista consagrado, né? Glória a Deus. E a gente está lendo o seu livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação. E esse material muito tem enriquecido a nossa fé. Eu louvo a Deus por isso. Isso aí, já tem gente compartilhando. Vai compartilhando, vai compartilhando. Deus abençoe grandiosamente. Eu quero agradecer de coração a audiência que vocês estão me dando todos os dias aqui na oração do meio-dia. Vai compartilhando, vamos abençoar o máximo de pessoas possível. Amém? Vamos chegar a uma audiência em nome de Jesus para a glória de Deus. Então, pastor, o que nós vamos meditar e refletir hoje? A Igreja dos Mortos Vivos. Vocês sabiam que existem igrejas de mortos vivos? Você sabia? John Bevere viu isso. E ele passou para o papel e está aqui. Ele conta uma experiência dele que aconteceu em 1990. Ele diz assim: em 1990, ministrei em uma igreja do Evangelho Pleno. As pessoas da igreja acreditavam que estavam vivas e se movendo com Deus. Quando preguei no domingo pela manhã, senti como se minhas palavras estivessem sendo arremessadas de volta em meu rosto. Era como pregar face a face com um muro de tijolos. Olha que coisa, gente. Era como se pregasse face a face a um muro de tijolos. Meu Deus, em que dureza. Que dureza, Jesus. Havia uma pesada atmosfera de rebelião. Eu não conseguia entender. O pastor e sua esposa eram as 2 pessoas mais doces que eu já havia conhecido. O filho deles dirigia o louvor e era um jovem maravilhoso. Fiquei confuso. Até que fui almoçar com eles após o culto. O pastor disse: John, tenho uma pergunta a lhe dizer. Há um casal em minha igreja que se divorciou. Ambos continuam a vir, sentando-se em lados opostos da igreja. Um senta na parte esquerda, o outro na direita. Então o homem, que é o líder dos introdutores, conheceu uma mulher mais jovem na própria igreja. Conheceu uma mulher mais jovem. Ele se separou e na mesma igreja ele conheceu uma mulher mais jovem na própria igreja e começou a namorá-la. Depois de algum tempo, ela foi morar com ele. Agora estão vivendo juntos. O que faço? Estão vivendo juntos. O que faço? O que eu faço? Olha como os pastores precisam de cobertura pastoral, né? Veja como os pastores precisam de líderes de excelência cobri-los. Então, eu não conseguia acreditar. John começa a contar, né?
Eu não consegui acreditar que ele precisava me perguntar isso. Perplexo, perguntei: você quer dizer que não o excluiu da igreja? Não, respondeu ele. Mas eu pedi que ele deixasse o cargo de líder dos introdutores. Comecei a pregar para o pastor e sua esposa por 1 hora. Disse a eles como Paulo lidava com os presbíteros na igreja de Corinto. Um homem estava vivendo em imoralidade ali também, na igreja de Corinto. Paulo repreendeu-os e, contudo, Paulo disse assim, 1 Coríntios 5, versículo 2, agora é Paulo quem vai falar. É Paulo quem vai falar. Paulo repreendeu os imorais da igreja dizendo assim, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tá vendo, gente? Tá vendo? É muito ético a pessoa que é de uma igreja. É muito ético uma pessoa que é de uma igreja e ela larga o marido. Todo mundo na igreja conhece, né, aquela pessoa. Aí aquela pessoa muitas vezes cumprimentava. Aí todo mundo dizia: ah, que família linda, que família abençoada. Ah, que família. De repente acontece uma tragédia imoral. Aí o cidadão ou a cidadã casa de novo, junta de novo e começa a congregar na mesma igreja. Foi isso que aconteceu na igreja do Evangelho Pleno, lá dos Estados Unidos. E o pastor perguntou: o que eu faço? Então o John Bevere disse: olha, você tem que excluir esse pessoal, rapaz. Foi o que Paulo disse, ó. Aqui, ó. 1 Coríntios 5, 2. Andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo disse que o homem deveria ser excluído da igreja e explicou o porquê. 1 Coríntios 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo, né? Olha o que Paulo disse. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É porque o pastor do Evangelho Pleno, ele era aquele cara legal, aquele boa praça, aquela gente fina, aquela gente educada, né? Mas você tem que ser educado, mas você tem que ser justo. Você tem que fazer o que Deus quer, porque senão a igreja, meu Deus do céu. Senão, a igreja, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sabeis vós, 1 Coríntios 5, 6, que um pouco de fermento leveda toda a massa? O fermento penetra lentamente na farinha, né? Na farinha, lentamente. Por isso que você tem que amassar, não é isso? Os fazedores, a irmã Dilma sabe como é que é, né? Ela faz uns pães caseiros maravilhosos, né? A irmã Dilma, nossa ovelha lá de Navegantes, né? Então, um pouco de fermento. É por isso que pessoas que chegam na igreja
e fica murmurando, fica na porta da igreja. Elas assistem o culto, mas elas são muito de ficar na porta da igreja murmurando. Quer dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa, fazendo com que todo o pão adquira a capacidade de crescer. Paulo compara o pecado não tratado, flagrante e voluntário em nossas igrejas, ao fermento no pão. O fermento no pão vai dar problema. Adverti aquele pastor, disse John. Você está permitindo que o pecado se espalhe sem ser tratado em toda a igreja. Você está permitindo que o pecado se espalhe sem ser tratado. O pecado de um vai prejudicando os outros. Gente, a igreja é uma criança sutil. Igreja é uma criança recém-nascida. Igreja é uma coisa muito sutil, gente. Muito sutil. Muito sutil mesmo. Muito sutil mesmo. E se acontecer alguma coisa errada, toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre. Então John falou para ele, advertia aquele pastor e prosseguiu. Um pastor não apenas alimenta as ovelhas, mas também protege. Você gosta de alimentá-las, mas tem medo de protegê-las? Porque não gosta de confronto. Isso aqui, muitos pastores não gostam. De confronto ou de confrontar. E a saúde da igreja e a proteção da igreja é puro confronto. Não importa se a pessoa vai gostar ou não gostar. O que importa é confronto. Se vê uma coisa errada, confronte. Porque o dono da igreja não sou eu. O dono da igreja não é você. O dono da igreja é Jesus Cristo. E ele confrontava, hein? E Jesus confrontava. Uma vez Jesus disse para Pedro. Pedro começou a dizer, Jesus, tem pena de você mesmo, mestre. Você não vai acontecer nada disso contigo, não. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Aí Pedro ficou magoadinho e foi por isso até que Pedro o negou depois 3 vezes. Mas permaneceu, né? Permaneceu, mas foi duro para Pedro. Chegou a ter negado o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então um confronto. A pessoa gosta de alimentar, mas não gosta de proteger, né? E por que não? Porque às vezes os pastores não gostam de confrontar com a verdade. Quando você confronta com a verdade, a pessoa ela pode até sair da tua igreja. Mas Deus ele manda 10, 15, 20, muito mais. Se um líder que não gosta de ser confrontado, que está errando, que tá levedando a massa, que está tirando gente da igreja, você não confrontar, meu irmão, entendeu? Aí você vai acabar tendo que fechar a sua igreja por medo do confronto. Por medo do confronto. Entendeu? Só que, tu vê, o pastor com uma igreja bonita, com medo do confronto. Com medo de perder pessoas. Jamais nós temos que ter medo. Nós temos que cuidar, proteger contra o capeta. Mas medo de perder, a gente não pode ter, não. Senão você vai ter medo de confrontar, tá? Eu falo como homem. Você vai ter medo de confrontar e aí a pessoa vai estragar a igreja.
pessoa vai estragar a congregação. Tá vendo? Os líderes da família do reino de Deus. Tá vendo como é bom ouvir o seu pastor? Porque eu estou tendo cobertura aqui de outro pastor. Eu estou lendo o livro de outro pastor, americano. Vamos ver, entendeu? Porque ele falou uma coisa aqui interessante. Quebrando as cadeias da intimidação. E aqui tem um tema, igreja dos mortos-vivos. Entende, irmão? Às vezes você pensa que a tua igreja está bem, porque ela está cheia. Engano seu. A tragédia é maior ainda quando a igreja está cheia. A tragédia e a doença se alastra mais. Às vezes, quantas pessoas que pesam 100 quilos às vezes pegam câncer? Imagine, pessoas que às vezes pesam 150 quilos e pegam câncer. Entendeu? Por quê? Porque não se tratou. Porque não confrontou a doença lá atrás. E se não confrontar, meu amigo, se ficar com medo de perder pessoas, imagine se Deus tem medo de perder a gente. Ele fala e está acabado. Toda vez que Deus falou comigo que eu estava errado, quando eu fui teimoso, eu quebrei feio. O sujeito ser teimoso é a pior coisa que tem. Agora, quando Deus falou e eu ouvi, aí pronto, aí foi bom demais. Está sendo bom demais. Porque Deus fala e a gente ouve. E a gente pede perdão e continua. Agora, ficar com medo de perder pessoas é grave. E o pastor da igreja do Evangelho Pleno estava com esse problema, né? E ele continua. Advertir aquele pastor: você está permitindo que o pecado se espalhe sem ser tratado em toda a sua igreja. Deus o responsabilizará pelo efeito sobre as outras ovelhas. Tá vendo? Deus vai responsabilizá-lo. É isso que a gente tem que saber, né? Deus vai te cobrar, varão, por causa das outras ovelhas que são sinceras, que são honestas, estão no fundo do poço, por causa das coisas erradas que você vê e não corrige. Prosseguir. Um pastor não apenas alimenta as ovelhas, mas também protege. Você gosta de alimentá-las, mas tem medo de protegê-las, porque não gosta do confronto. Eu voltei de propósito, tá? Mas ambos são importantes. Ambos são importantes. Proteger e confrontar. Tá? Você precisa confrontar este homem de uma maneira firme e amorosa. Não é também grosseira, né? Não é botando o dedo na cara, gritando, chamando de endemoniado. Não. Dizendo endemoniado. Não. Sai daqui, seu capeta, a porta da rua tá ali. Vai embora, sai daqui. Não é assim. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. De jeito nenhum. Mas de forma amorosa. Firme e amorosa. Tá? É a forma que um pastor deve proteger a sua ovelha e falar com o cidadão que está levedando a massa. Se ele não se arrepender imediatamente, exclua-o da igreja. É isso que o pastor tem que fazer com uma pessoa que não se arrepende, tá? Se não alimentarmos as ovelhas, elas morrerão. Mas se não as protegermos,
elas serão devoradas. Ele e sua esposa ficaram brancos. Ficaram brancos. Ele e sua esposa ficaram brancos. Ela disse: não sei se quero continuar no ministério. Olha que grave. Meu Deus. Meu Deus. Ele e sua esposa ficaram brancos. Ela disse: não sei se quero continuar no ministério. Tudo que quero é fazer e amar as pessoas. Respondi: se você não proteger essas pessoas, isto é um amor conveniente e não um verdadeiro amor. É o amor carnal, na verdade, né? É o amor carnal, mas não o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Não é isso? É isso sim. Vamos continuar. Eles admitiram que estavam se sentindo intimidados por algumas pessoas da igreja. Eles se abriram e me contaram sobre outros problemas. Na equipe de louvor havia alguns músicos que eram desrespeitosos. Eu disse a eles: é esses músicos da igreja que chega para o pastor e diz assim: e aí, cara? E aí, mané? E aí? Entendeu? O ministro de louvor, ele toca bem, o sujeito toca bem, o sujeito ministra bem, né? A igreja adora, aleluia, chora. Aí esse mesmo ministro de louvor chega assim no ombro do pastor: e aí, mané? E aí, cara? Como é que tá tu, malandro? Pô, o culto foi uma bênção, hein? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Entendeu? Isso não pode acontecer. Entendeu? Os músicos eram desrespeitosos. Eu disse a ele o quanto havia me sentido frustrado durante o culto e que agora sabia por quê. Naquela noite, no meio da minha pregação, um homem interrompeu-me para entregar uma mensagem em línguas. Pedi que ele parasse, explicando que Deus não interrompe a si mesmo. Ah, meu Deus do céu! Isso tem incoerência, não tem? Deus não interrompe a si mesmo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, aprendam, pelo amor de Deus, aprendam, aprendam, aprendam. Aprendam, você que tem costume que na hora que uma pessoa, uma autoridade está pregando, aí vem alguém no meio da pregação e para tudo, para tudo, para tudo. O Senhor manda te dizer, para tudo que o Senhor manda te dizer. Então aqui o John está falando uma coisa muito sensata, né? Porque Deus é sensato, não é, meu irmão? Deus, ele jamais passa por cima de uma autoridade, né? Então Deus não interrompe a si mesmo. O homem entendeu e parou de falar. Mas quando ele fez, o guitarrista se levantou gritando comigo: não vou mais tolerar a pregação de alguém que não tem... Olha como é que a igreja estava. Não vou mais tolerar a pregação de alguém que não permite que o Espírito Santo se mova. Estou fora daqui. Ele agarrou sua esposa e gritou com o baixista para que ele o seguisse. O baixista, sua esposa e mais outra pessoa saíram violentamente. A atmosfera ficou densa com o desconforto.
a congregação ficou desnorteada. Imediatamente perguntei ao Espírito Santo o que fazer, e ele me disse: ensine-os sobre a autoridade. Gente, muitas igrejas têm que fazer estudo sobre autoridade espiritual. Tem um livro de um coreano. Eu tenho esse livro. Tá? Eu tenho esse livro aí. É Submissão à Autoridade, Autoridade Espiritual. Ei, pastores que estão me assistindo, fica de boa, fica numa boa. Não dá nem para me ver aqui quem é, porque eu estou aqui no Espírito. Mas, ei, pastores, leiam esse livro, Autoridade Espiritual, que vocês vão saber se portar na congregação e valorizar o seu chamado. Valorizar o seu chamado. Então o guitarrista agarrou sua esposa e com outro e gritou com o baixista para que o seguisse. E o baixista também saiu violentamente. A atmosfera ficou terrível. Imediatamente perguntei ao Espírito Santo o que fazer. E ele me disse: ensina-os sobre autoridade. Enquanto eu ensinava, a paz de Deus entrou na igreja, à medida que a sua ordem era estabelecida. Uou! Quando terminei, o Senhor me instruiu: diga ao homem que você interrompeu para estragar as línguas. Diga ao homem que você interrompeu para entregar as línguas e a interpretação agora. Ah, meu Deus do céu. Que maravilha isso aqui, né? Que maravilha. Um pouco hesitante, disse ao homem que havia corrigido: Senhor, se possível, creio que Deus deseja que o Senhor entregue a mensagem agora. E ele entregou a mensagem em línguas e também deu a interpretação. A pessoa que tem o dom de línguas, né? O dom de interpretação também. Existem pessoas que interpretam, entendeu? Assim disse o Senhor. Assim diz o Senhor: tenho visto a infestação do pecado nesta igreja. Mostrei ao meu servo apenas parte dela. Deem ouvidos às suas palavras, pois elas são as minhas palavras. Comecei a chorar por causa do pecado e da rebelião que permeavam aquela igreja. O pastor estava chocado. O pecado crescia desenfreadamente, porque os líderes estavam sendo intimidados, exatamente por aqueles dos quais queriam que eles cuidassem. Exatamente por aqueles dos quais Deus queria que eles cuidassem. Alegrei-me ao saber mais tarde que o pastor confrontou o homem e a jovem que estavam vivendo juntos, que ambos se arrependessem e imediatamente planejaram se separar. Começou errado, não pode permanecer errado. Começou errado é bucha de canhão. Tá vendo, gente? Como eu estou lendo um livro de um pastor americano. Se você quiser, é da LAN Editora. Se você quiser adquirir um, porque o espírito rebelde, ele já fala que eu estou jogando indireta. Entendeu? O espírito rebelde é terrível, o espírito rebelde. Deus está falando pelo pastor e ele está se rebelando lá no coração dele.
Então, se você quiser adquirir esse livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação, você pode procurar na www.edlan, com N no final, né? edlan.com.br, tá? E comprar, adquirir esse livro e crescer, amadurecer ministerialmente, como pai, como mãe, é a mesma coisa. Eu estou falando aqui para pessoas que são pais e pessoas que são mães. Seus filhos não podem dar ordem em você. Seus filhos não podem se levantar contra você. Isso é pecado cruel. Isso é pecado abominável. Os filhos dar de dedo no pai. Os filhos ficar... Entre os filhos da igreja ou filhos naturais, os filhos ficarem dando de dedo no pai, pagando para o pai. Entendeu? Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa de rebeldes. Amém, queridos? Isso é espírito de rebelião. Então, gente, na oração de meio-dia de amanhã, nós vamos ler outro tema aqui do livro, Um Pastor Intimidado por Sua Própria Diretoria. Isso acontece muito. Um pastor intimidado por sua própria diretoria. Amanhã, dia 16 de março, nós vamos ler isso aqui. Um pastor intimidado por sua diretoria. Fecha o livro. E eu quero agradecer a audiência de vocês, né? Quero agradecer muito a audiência de todos vocês. Tá certo, gente? Deus abençoe. O Alexandre Paulo está falando: a paz, pastor querido. A paz, Alexandre Paulo. Alexandre, você precisa usar a sua autoridade de pai e voltar para a igreja com a sua família, viu? Tá? Você precisa usar a sua autoridade e voltar para Deus com a sua família, viu, querido? Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou entregando essa palavra para você, viu, Paulo? Estou entregando essa palavra profética para você em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, então. Meio-dia e meia, eu estou a 40 minutos, né? E não é por muito falar que vai adiantar. Essa palavra, ela foi de Deus, em nome de... Compartilhem, gravem, coloquem no YouTube, entendeu? Coloca no YouTube, isso. Vai edificar muitas pessoas em nome de Jesus. E não se esqueçam que logo mais, na sede da Família do Reino de Deus, Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1025, esquina com a Nilson Edson dos Santos, teremos um culto de libertação e milagres. E nós vamos dar o cálice da água da purificação. Tá? Nós vamos dar o cálice da água da purificação. E eu creio que milagres vão acontecer. As pessoas que são enfermas, doentes, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima tarde. Depois, eu prometo que eu vou curtir as participações. E se vocês quiserem palavras proféticas, pode me falar, que aí a gente vai enviar as palavras proféticas. Pode pedir aqui mesmo, tá? Pedir as palavras que a gente vai profetizar para você. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. A paz do Senhor.